Olá, estamos aqui em mais um episódio de Encantos e Encontros, hoje com uma convidada muitíssimo especial, a querida Rosana Mara dos Santos, terapeuta, psicanalista, mentora de mulheres e constelação familiar. Ela atua no Instituto Flor de Cerejeira e o Instagram dela é @rosana.terapeuta.mentora. Querida, é um prazer tê-la em mais um episódio de Encantos e Encontros e nós queremos saber o que te motivou a ser essa terapeuta incrível que você é hoje. Eu que agradeço o convite de coração, estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da minha história, né? Como é uma história de várias mulheres que no meio do caminho se perdem e de repente a gente tem a necessidade de se encontrar. São os encontros. São os encontros. Da e vida. Os encantos que é das vida. histórias. Exatamente. E aí, eu acho que eu nasci terapeuta. E a minha história de vida foi fazendo com que eu tivesse uma bagagem muito especial para ter hoje o leque que eu tenho de atendimento, de conquistas no meu trabalho. E quando eu consigo olhar para o ser humano, eu vejo ele como um todo. Já não tenho mais aquela parte de julgar, né? Porque eu já passei talvez por aquilo, se eu estivesse no lugar daquela pessoa, eu faria. Com certeza. Então, a transformação de querer entender qual que foi o meu projeto de vida, para que eu vim para essa vida aqui. E a sua trajetória, assim, tem uma história belíssima por trás dessa terapeuta muito forte, muito deslumbrante que você se transformou, né? E as terapias que você começou, foi por vontade própria, foi alguma aluna, alguma amiga ou alguém que te deu um insight para começar nessa área, ou foi só a própria experiência de vida que te buscou a um conhecimento maior mesmo? Eu sempre fui curiosa, então eu sempre fui atrás de coach, né? Eu peguei ainda essa fase de bastante coach, então eu sempre gostei da PNL, nem sabendo o que era PNL, a parte do segredo. Vamos parar um pouquinho e dar um breve flash aí, porque realmente eu também, quando eu fiz PNL, eu não sabia. Então, explica pra gente um pouco o que vem a ser PNL, que muitas pessoas falam e realmente a gente demora a entender. A PNL é programação neurolinguística. Todos nós temos ela dentro da gente. É ativar aquilo que está dentro do meu inconsciente e trazer ele para o meu consciente. Está tudo escondido ali nas caixinhas das Exatamente. É aquelas frases, se você não estudar, você não vai ser ninguém na vida. E a gente vai colocando isso dentro da gente. E a PNL, quando você entende que a programação neurolinguística é ressignificar as coisas que você escutar e projetar para daqui para frente. Como eu escutei isso, mas qual que é o meu lado positivo? Aconteceu isso, mas qual que é o meu lado positivo dessa outra área? A conversão mesmo. Exatamente. Então, quando eu faço a neurolinguística, quando eu ressignifico a minha história, o meu modo de pensar, eu começo a projetar e olhar para o futuro. Tudo muda, né? Tudo muda. Eu comecei a fazer isso antes de ler até O Segredo, que todo mundo começa pelo Segredo, né, tal. Quem ainda não leu O Segredo, é um livro, assim, que tem que ser lido. Sim. E não só, acho que numa fase de vida, né, não, mas em várias, porque cada vez você consegue pegar um gancho que serve para o seu próprio conhecimento atual, né? Exatamente. E aí, quando eu fui fazer o primeiro curso de PNL, eu falei, nossa, mas isso eu já faço. Nossa, mas isso é isso? Então, assim, eu vivi a PNL no meu modo de pensar, mas não tinha as ferramentas corretas para trabalhar com isso. Mas, na época, eu era mãe, né? E era esposa e empresária. Então, você já tinha a prática, né? O conceito era o que você já tinha. Exatamente. Há muito tempo. Aí eu fui entender um pouco a teoria. E aí, quando eu fiz 40 anos, a idade da loba, da mulher. Muda completamente. É uma fase de mudança radical também. E aí eu falei assim, não, vou fazer leitura de tarô, eu vou fazer mapa astral, eu quero fazer tudo. Vou buscar, porque agora eu já estou
Eu Na falei, metade. e eu não fiz nada disso. A curiosidade do feminino, né? Aquela intuição da mulher. E a Patrícia, uma amiga minha, que faz uma pastral incrível, numa conversa, num churrasco, ela falando quem ela era, eu falava assim, mas funciona? Ela falava, vem um dia. E aí, quando eu sentei, quando eu fui com ela, foi depois do meu aniversário de 40 anos, eu falei, vou pagar para ver, né, como que é. E a primeira pergunta que ela me fez foi, o que você está fazendo numa empresa de construção civil na parte do financeiro administrativo? Eu falei, uai. Com todo esse conhecimento dessa outra parte, né? Eu falei, é o que eu tenho, é o que eu sou. Ela falou assim, não, você não é isso, você não nasceu para isso. Você já pensou em fazer física quântica, estudar? Eu falei, aí eu tinha acabado de comprar um curso de física quântica. Eu falei, aqui, eu acabei de comprar. Eu falei, mas o que eu vou fazer com isso? Caminho. Ela falou assim, por que você não vira terapeuta, Rô? Eu falei, a filha saindo da faculdade, o outro entrando, chegando, o Pedro estava com 1 ano quando ele chegou. Eu falei, imagina, nada. E depois de 1 ano e meio, eu já estava fazendo curso de constelação, PNL. Envolvida com todo esse universo. Com todo esse, e sem ir para isso. Foi chegando, né? Aí que vem a programação neurolinguística, daquilo que você programa. Porque todas as vezes que eu ia ver um coach, eu ficava encantada. Eu falava, gente, eu quero estar ali naquele palco, eu preciso ensinar aquelas pessoas a fazerem aquilo. E aí as constelações entraram na minha vida, nessa época também dos 40 anos, que eu fui fazer a minha primeira constelação. Uma coisa foi puxando e o fio foi em 1 ano, depois com 41 anos, indo para 42, eu já estava fazendo curso de constelação, já tinha me formado em PNL, já estava fazendo mais, aí começou a psicanálise e aí foi puxando, e quando eu vi, eu já tinha a bagagem teórica para ser uma terapeuta. Já estava assim, tinha feito a trajetória. E quando ela me falou isso, por que você... Eu dei risada, eu falei, Patrícia, sinto muito, você errou seu mapa astral, porque eu não vou ser isso, não tenho. E olha isso, hein? E aí um dia ela me ligou, falando assim, então... Deixa eu te falar uma coisa. Você lembra daquele dia? O que eu falei que você ia ser? Porque ela viu um story meu. Olha e só. Eu já falando, tal. E eu olhava e falei assim, não, então, eu só tô querendo seu pedido de desculpa. Porque eu falei, tá. Ela falou, Rô, você nasceu para isso. Olha né? isso. E realmente é algo que me dá força, assim, eu faço com muito prazer. Eu acho que essa energia, essa disponibilidade sua de se doar também para o universo, Sim. acaba tendo essa troca, porque tem aquele velho ditado, né? Quanto mais você acha que está se doando, mais você está recebendo. Sim, muito mais. Então é uma troca muito grande quando você consegue passar isso para as pessoas. E você consegue passar isso naturalmente, né? Com todo o seu conhecimento. Eu ainda brinquei ontem, porque eu falei, ela é como um médico, que você vai no clínico geral, ele vê tudo, não precisa ir no oftalmologista, no ginecologista, no endocrinologista, enfim, você consegue ver o todo. E ela, com todo esse conhecimento, acho que PNL, constelação, já vai agrupando tudo, Sim, né, Rô? porque são terapias que se encaixam. E como as terapias impactaram a sua vida nessa parte depois dos 40? Porque você descobriu aí depois dos 40, né? E vieram grandes momentos aí nesse curto período de tempo. Foi na fase que eu me separei, então a terapia para mim foi fundamental. Impactou diretamente no seu momento. Porque conforme eu comecei a estudar, aquilo começou a vir para mim e eu falei, o que eu vou fazer com isso agora? Então eu precisava de uma terapeuta para entender como seria tudo isso. E aí a constelação familiar, ela me impactou de uma maneira muito forte. E quando ela me impactou, eu falei assim, as pessoas precisam saber o que é uma constelação familiar, porque tudo que eu faço, Maria Rita, no consultório, eu vivi. Então, isso que é importante, né? Porque se você tem uma experiência de vida já, você consegue passar a sua experiência como um exemplo para as próximas pessoas que estão vivenciando. Então, isso é fantástico, porque não é só ali na leitura. Não é na teoria. É na experiência mesmo. Exatamente. Né? Então, quando eu falei assim, vou ser terapeuta,
Eu falei assim, eu não vou ser uma terapeuta que eu não vou impactar a vida dos meus pacientes. Eu tô aqui para realmente... Exatamente. Eu falo, o paciente que marco. fica comigo, ele fica porque ele quer mudar. Ele tá aqui, precisa vir para cá. Que é um marco, né? Até hoje foi assim, daqui para frente vai ser outra parte. Normalmente é a pergunta que eu faço. O que você quer da terapia? Ah, eu quero me conhecer. Eu falei, mas você quer conhecer a pessoa que você é ou a pessoa que você não é? Ah, qual que é a diferença? Eu falei, não, porque eu vou te levar para a pessoa que você ainda não conhece. Se for para você ser a mesma pessoa, você está na terapeuta errada. Por quê? A terapia faz isso com a gente, o autoconhecimento faz isso. E eu acho que, como me beneficiou muito, eu tenho muita bagagem. Por que guardar isso para mim? Por que não passar e compartilhar, né? Como nós estamos compartilhando agora. Isso é riquíssimo porque serve de muito apoio para situações que a gente está passando. Exatamente. Né? Numa vida tão doida hoje que todo mundo está muito digital. Sim. Essa parte de contato, de experiências que a gente não acha no Google, a gente consegue realmente estar passando para as pessoas. Rô, conte um pouco sobre o seu trabalho como mentora com círculos terapêuticos, porque tem um círculo de mulheres, né? Que é o meu show. Esse é um tema muito lindo, né? Que você se dedicou muito, né? Inclusive tem algumas fotos que o Thiago vai colocar aí do Círculo de Mulheres. É um trabalho belíssimo. Eu já estou há 5 anos. Logo que eu me formei como na psicanálise, eu me formei junto como facilitadora de Círculos de Mulheres. E eu fui procurar a melhor para me formar com ela como mentora, que é a Ana Patrícia. Essa dedicação que você tem, você fala assim, não, agora eu quero ser a mentora mesmo. Exatamente. A gente molda, né? Então, assim, quem eu quero moldar? Eu quero ser ali. Então, eu vou... A direção e o desafio vem seguindo. Exatamente. E aí, quando eu terminei, eu falei, agora eu preciso ter o meu círculo de mulheres. E, por coincidência, foi em abril, 18 de outubro, né? Que foi agora. Exatamente, foi no sábado da minha peça de teatro que a gente conversou e combinou um encontro no domingo. Exato. Olha, as coincidências não param. Não. E aí, quando eu fiz o meu primeiro círculo, que eu convidei por WhatsApp pessoas aleatórias, e eu não sabia quem ia, se não ia, mas eu preparei como se eu estivesse tendo pessoas. Carinho, o amor ali. Foi igual, porque eu não sabia realmente dedicação. Se viria ou não. E para minha surpresa, veio 20 mulheres. Olha, que legal. E o primeiro círculo foi incrível. E aí eu falei assim, não, eu vou continuar. Só que normalmente o círculo se faz uma vez por mês, no final de semana. Eu falei, não, eu vou fazer uma vez por semana. Eu falei, vou fazer uma vez por semana. E o que o círculo me traz? Mulheres de todos os tipos. Baixa renda, alta renda. Essa diversidade é fantástica, porque você consegue ter experiências de um lado e do outro e chegar num ponto em comum, né? E aí eu conseguia unir essas mulheres e o círculo foi vindo de várias gerações, né? Vários tipos de mulheres. Já tive mãe e filhas ali, já tive avó com a neta. A integração. Exatamente. Né? E aí no círculo eu faço as constelações familiares em grupo. A gente trata, cada mês é um tema, então eu trago sexualidade, dinheiro, energia. Todo mês eu preciso reciclar o que eu vou estar trabalhando com aquelas mulheres que vai impactar a vida delas, né? E o que é muito interessante, né? Ontem eu tive o prazer de participar dessa experiência incrível, que muito obrigada por você ter aberto para a gente realmente assistir essa noite, né, do ciclo. E foi muito interessante porque a gente não vai lá só assistir você falar, assistir aos vídeos ou ouvir sobre as histórias. Não, elas vão depois fazer a lição de casa. Exatamente. Então, elas vão se energizar, elas vão conseguir achar os chakras. Eu achei isso fantástico, porque você tem aquela lição de casa de todo dia, tá lembrando, peraí, como é que eu vou me cuidar? Como é que eu vou voltar para ver a minha pessoa, a minha personalidade, o meu conhecimento e como é que eu vou colocar isso no dia a dia? Exatamente. Então isso para mim foi assim muito legal. Parabéns, Rô, porque é um trabalho incrível. E eu faço isso com os meus pacientes. Eu mando tarefa de casa, falei, essa semana você vai trabalhar isso. Mas não é só hoje que eu venho conversar com você. Eu falei, não, senhor,
O trabalho é esse. Pra cá. Porque é o desenvolvimento da pessoa e a pessoa precisa se conhecer. Desafiar também, né? Então, assim, o círculo, ele me traz, o Clinicar me traz experiências incríveis, né? Aonde, a hora que eu vou para o trabalho de mentoria, que aí já é um trabalho voltado só para aquela pessoa, olha, eu vou fazer a transição de carreira. Eu tenho casos lá que os maridos voltaram para casa, que se aposentaram. E tiveram que se reorganizar com a família. Por quê? Eles sempre saíram para trabalhar. Como é ficar dentro de casa, Muda completamente. com filhos, com esposa e tal. E tive casos do marido voltar para casa e a esposa querer, agora eu quero sair de casa, eu não quero mais ficar dentro de casa, é minha vez. E entra o conflito de marido e mulher, mas é onde as mulheres hoje que tem o maior número de separação, quando os homens se aposentam, os homens querem curtir a casa. Muda completamente. E a mulher já curtiu a casa, quer ir embora. Então, Clinicar me traz uma bagagem muito grande, né, que eu tenho. O círculo me faz estudar cada vez mais, porque do mesmo jeito que eu preciso ensinar, eu preciso aprender. É a fome do conhecimento, Exatamente. né? O dar e receber. Então, a troca, ela é necessária. Incrível. Então, ali no círculo, é onde eu aprendo cada dia mais um conteúdo novo. Quando o Pedro Otávio chegou, o Pedro Otávio, meu filho do coração. Ai, amado, que lindo. né? Também é uma história que a gente tem, assim, que programou um podcast só para ela contar, porque foi uma experiência fantástica dela ter esse presente, que é esse filho na vida dela. Então, realmente foi. E aí, com a chegada do Pedro e já terminando a psicanálise, já consolidada como terapeuta, eu fui fazer uma pós em processo intrauterino, para entender o que é o nascimento. Que é o xodó de mulheres, né? Já vem o processo aí de gestação, que só as mulheres conseguem, né? Então, aí eu comecei a me especializar nessa área. O que o business sente, que é incrível, né? E aí tem as partes das constelações que entram, tudo isso. E toda essa minha bagagem, eu falo são 3 pontes. A gente trabalha constelação familiar, ressignifico, vejo o meu lugar no campo, onde que está isso, tal. Começa-se pela constelação. Você faz uma constelação, acabou? Não. Você tem uma continuidade. Né? Não é uma Por isso que as pessoas falam, fiz constelação, não virou nada. Não é isso. Ela tem uma continuidade. Você precisa trabalhar o que foi visto naquele campo. Aí, daquele campo, eu vi mais alguma coisa. A gente vai trabalhar isso. E aí, o que eu trabalho? A PNL. Então, nas sessões, depois da constelação, vem a PNL. E tudo para acompanhar o processo para a pessoa desenvolver, porque uma constelação sem desenvolver você não faz consegue. Sentido. Não faz sentido. Realmente. O que adianta você saber o seu lugar no campo da sua vida, do seu sistema, saber o que aconteceu lá atrás e você não ressignificar tudo isso? Não, então você está fazendo mais do mesmo. Exatamente. É o tal médico que a gente falou, né? O clínico geral, que ele pega todas as partes. Isso. Ele não pega só o braço, a perna, o cérebro. Então, isso é muito interessante. E aí eu falo, eu brinco que eu falo que isso é a tríade, né? Que é uma tricotomia. Então, eu brinco, eu falo assim, e eu falo isso quando eu vou fechar o pacote com o paciente, tudo. Eu falei, olha, a gente vai trabalhar a constelação, que é o corpo físico, que você está sentindo aqui agora. A gente vai trabalhar a PNL, que é a sua alma, ressignificar a mente, tudo. E depois a gente vai alimentar o espírito. Então, são os três. São os três pilares. Você precisa realmente fortalecer. Independente da crença daquela pessoa. Porque eu tenho um paciente que é ateu, que ele brinca comigo e fala assim, eu não entendo, até eu me pego conversando com o universo de tanto que você fala. Porque é legal. Interessante, né? Falando um pouco da constelação, a gente tem aquele tabu, né, de não conhecer um pouco sobre constelação. Eu mesmo era leiga e não conseguia entender, achava que era uma filosofia que se embaralhava aí com a ancestralidade, com um monte de crenças. Mas não, eu vi que realmente é o que você falou, independe da religião, independe do seu conceito bíblico, ela é completamente separada, mas ela está presente completamente no nosso trajeto de vida, né? Conta um pouco para a gente dessa parte de constelação.
Você acha que dá para a gente passar para o pessoal que não tem conhecimento nenhum, entrar no seu Instagram, entrar nas suas redes sociais e conhecer um pouco do seu trabalho já como consteladora? Sim, até porque eu falo que existem consteladores, para cada constelação existe um constelador. Né? Você acaba moldando as suas constelações. Eu trabalho muito, você pode ver, com qualquer objeto que está aqui. É livre, né? Uma constelação livre, não tem um gesso, um molde que você fala, tem que ser assim, né? E aí as pessoas olham e falam assim, mas como isso? Por quê? Se você vai e me pega, fala assim, eu quero esse copo de água para me representar, e vai colocar no campo, dependendo de onde você colocar no campo, eu vou ter uma visão. Se eu te perguntar, esse copo está cheio ou ele está vazio? Ele está no meio. A minha visão também é uma, a sua é outra. A minha é outra. Só que a hora que você me trazer esse copo, eu vou entender que eu estou na minha meia-idade de vida. Olha que legal. Então, o que eu posso ter informação desse campo? O que aconteceu na sua adolescência? Você vai olhar para mim e vai falar assim... Mas como assim? Como assim? Aconteceu, teve alguma tragédia e tal? Simplesmente pelo copo. Porque é uma conexão ali que você já tem daquela pessoa e da história que ela vai contar. Exatamente. Então, assim, tem coisas que você olha e fala assim, não, como que ela descobriu isso? É muito legal. O seu inconsciente, ele faz esse trabalho. Quando ele você fala, né? O corpo fala e a mente também. Então, assim, quando eu faço essas constelações livres, da gente estar sentada aqui, mas eu não trouxe os bonecos, fico engessada. Não, porque às vezes o paciente, eu estou num lugar, o cliente está num lugar, o meu mentorado está ali, e eu preciso trazer uma solução rápida para ele entender. E não precisa dos bonecos, não precisa de pessoas com o próprio espaço ali, você já consegue. Porque a constelação, ela me traz aonde é o meu lugar, no meu sistema, mas ela também pode me dar respostas para aquilo que eu estou olhando na minha vida. É muito lindo. Eu tive a oportunidade de ter participado com a Rô. É incrível. Você tem que conhecer o trabalho dessa mentora, terapeuta, que é fantástico. Infelizmente, nosso tempo terminou. Nós poderíamos ficar horas e horas aqui, porque temos muitos assuntos. Esse foi um primeiro encontro de muitos que ela vai continuar com as histórias. Com certeza queremos você novamente. Obrigada, vai ser um prazer. Muito legal. E agora nós passamos para vocês @rosana.terapeuta.mentora. É o Instagram da Rô. E se vocês quiserem mais conhecimento, mais sabedoria, é só entrar nesse Instagram que vocês todos os dias vão ver os stories dela. Tem uma novidade. Tem, né, todos os dias. Muito legal. E ficamos por aqui, agradecemos muito a sua presença. E ficamos por aqui com mais um episódio de Encantos e Encontros. Esperamos você nos próximos episódios e sigam-nos nas redes sociais. Até breve.